Ok. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos à aula do Código Disciplinar, módulo 7. Ok, senhoras e senhores? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje. Polícia Militar 2021, meninas, se visualizem para o ano aí dessa forma. Ok? Vocês estão vendo aí o slide aí direito, pessoal? Então, dando continuidade à nossa aula aos testosterona, se visualizem aí dessa forma. Sonhe, mas sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Aula do Código Disciplinar. Vamos ver aí a aula de hoje. Uma aula relativamente pequena, mas requer algumas nuances aí para a gente obter esse detalhe. Ok, senhoras e senhores? Vamos que vamos. Na aplicação, sanções disciplinares serão sempre observados, né, a natureza, a gravidade. Quando ele diz aqui, ó, pessoal, serão sempre considerados, ou seja, é obrigatório, natureza, gravidade, motivos determinantes. Eu fiz aí uma esquematizaçãozinha aí, ó, natureza, gravidade, motivos determinantes, danos causados, personalidade do agente, intensidade do dolo, grau da culpa. Ok? Vamos lá. Natureza, o que cometeu o agente, uma transgressão, crime, etc. Gravidade, se uma leve, média ou grave, ou um crime propriamente. Ok? Os motivos determinantes do fato, né? O que levou o policial a cometer a transgressão ou crime, ou as causas da omissão. Os danos causados, a ação ou do agente, quais foram, né, as consequências. Olhar os assentamentos, ficha do militar, saber se já é reincidente, se tem o comportamento, elogio, punição, a intensidade do dolo, ou seja, da intenção, ou o grau da culpa, imperícia, imprudência ou negligência. Vamos lá. Intensidade do dolo ou o grau da culpa. Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre considerados dolo e culpa. O dolo, pessoal, ou dolo, como queiram, né, é a intenção do agente querer produzir o resultado. A culpa, ele produziu o resultado, mas ele não queria, ok? Pela ação ou omissão. Então, nós vamos ver lá. Vamos lá, o grau da culpa é a imprudência. Uma ação sem cuidado necessário, atuar de maneira precipitada, insensata e impossível. Passou no sinal vermelho, ok? Sem os devidos cuidados, trafegou na via máxima permitida para o local em alta velocidade em dia chuvoso. Passou no sinal vermelho, sem parar a viatura, sem observar direitinho, etc. Passou no sinal vermelho. O que foi que aconteceu? Um acidente. Quem foi que ocasionou? O policial na viatura. Ele quis ocasionar acidente? Não. Então, o que vai acontecer? Ele vai responder na modalidade de culpa, sendo que na imprudência, ok? Imperícia. Ele não tinha habilitação técnica para fazer aquilo. Ele, policial, pegou uma moto, só tinha categoria B, porque no edital exigia B, tinha a categoria B e se montou em cima da moto para dirigir, para pilotar a moto e aconteceu um acidente. Ele era um imperito, ok? Vai responder. Ele queria provocar um acidente? Também não. Eu estou dando alguns exemplos, né? Pode ser com armamento e etc. Negligência. Tido como uma falta de diligência, inclusive desleixo, preguiça, indolência, descuido. Aí ele diz, condutas exigem caracterizando inércia, inação, desatenção, passividade, sempre de caráter omissivo, ou seja, o cara tem que fazer e deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. A responsabilidade dele. Exemplo, está de serviço na viatura, vendo o WhatsApp e não está acontecendo nada em volta dele aí dentro da viatura. Aí o que acontece? Se acontecer algum fato, alguma ocorrência, ele pode ser responsabilizado. Ele quis que acontecesse? Não. Contudo, ele vai responder na modalidade negligência, ok? Para frente. Causas de justificação. Haverá aplicação do recurso... Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer dos seguintes causas de justificação. Entendam, pessoal, não vai haver a aplicação da sanção, mas o processo todinho vai ocorrer, ok? Motivo de força maior, caso fortuito, né? Faltou o serviço por motivo de doença, etc. Preservação da ordem pública, né? Efetuou um flagrante,
estava entrando de serviço, não entrou no serviço na hora, estava lá na delegacia, etc. Legítima defesa de outro, né? Não precisa nem dizer. Obediência à ordem superior recebida que não seja manifestamente ilegal. Obediência de ordem superior verbal, mandado de prisão. Exemplo, né? Uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. No caso, perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Exemplo, está saindo de serviço e precisa de um apoio, o superior chama o soldado e ele sai de serviço e não quer ir. O superior pode obrigar ele a ficar, desde que não haja, né, aquela situação. Qual foi aí que caiu em 2016, Breno? A questão? Não haverá aplicação de sanção disciplinar. Não haverá aplicação da sanção disciplinar? Questão certa. Show de bola. Não haverá aplicação da sanção disciplinar, legítima defesa própria ou de outro, hein? Show de bola. É isso mesmo. Questão certíssima. Eu tô olhando para a lei aqui, mano. O gabarito é a lei. Bora para frente. Ok, senhoras e senhores. Quando estiver dentro desses motivos, não vai haver aplicação. O processo haverá, contudo, não haverá a aplicação da sanção. Atentem para isso. É o chamado causa de justificação, ok? Legítima defesa. Eu coloquei essa esquematização, não está na lei, apenas para a gente ter uma noção. Tem que ter os requisitos: agressão, atualidade, iminência, injustiça, direito defendido, conhecimento da situação, meios necessários, moderação. Quer dizer, para o cara se defender, ele tem que saber isso aí tudinho? Não. Precisa vir uma bala de lá para cá, uma agressão, uma pedra, ou alguma coisa, aí ele vai ter a legítima defesa. Contudo, existem alguns critérios que o policial já tem que saber. Legítima defesa. O cara está com a faca, né? E tá de um estabelecimento lá e tem um monte de câmera filmando e a composição tá lá, ok? E o cara não solta a faca de jeito nenhum e fica só a verbalização. Aí, por ocasião, um menino festa junina, soltou uma bomba. Pá! Aí os policiais que estavam no ocorrência pensavam que era um tiro. Aí começaram. Pá, 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 pá. Cada um descarregou 15 munição nos peitos do indivíduo que estava lá armado. De faca. Quando terminaram de efetuar 15 mais 15 mais 15, 45 munição, né? Aí foi que o indivíduo conseguiu cair no chão, lá, todo peneirado. E aí, isso é a legítima defesa, pessoal? Houve a moderação? Não. Então tem que ter a questão da moderação, ok? Vamos para frente. Circunstâncias que atenuam. Aqui elas vão suavizar, né? Suavizar a aplicação da sanção. Mínimo comportamento bom, prestar serviço relevante, ele admitiu a transgressão, né? Ter praticado a falta para evitar mal maior, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou de outrem, ter praticado a falta por motivo de relevante valor social, não possui prática no serviço, colaborar na apuração da transgressão disciplinar. Ou seja, pelo contexto da questão, a gente já dá para ver que vai ser apenas atenuada pelo contexto, porque o cara está se colaborando, está no comportamento bom, prestou serviço relevante. Ou seja, quando for para agravar, a gente vai ver que a situação já é mais complicada, ok? Atentem para isso. Reincidência, o militar está cometendo o ato pela segunda vez, né? Circunstâncias agravantes, mau comportamento, praticou 2 ou mais conexões, né, de transgressões, reincidente, conluio de 2 ou mais pessoas, praticou a falta durante a execução do serviço, praticou na presença de subordinado tropa ou civil, a falta praticada em abuso de autoridade, né? Não se aplica a circunstância agravante no item 5 aqui, pessoal, quando a falta é pela natureza da execução do serviço, né? É inerente à execução do serviço. Eu sempre coloco uma situação que o militar está dando um curso e naquele curso tem vários explosivos e o aluno vai pegando explosivos sem autorização do instrutor. Aí o explosivo lá, né, explode, etc. Ele tira o pino lá, o detonador, explode e arranca aí 2 dedos do aluno. É culpa de quem?
do aluno? Mas a responsabilidade da administração do curso, do professor. Era provável que aquilo acontecesse dentro da administração do curso? Sim, porque era inerente à execução do serviço, ok? Aí, quando for nessa situação, não vai ser aplicada a situação agravante, ao item 5. Relacionem ele aí, tá? A aplicação da sanção disciplinar abrange análise do fato, das circunstâncias, o enquadramento, decorrente de publicação. Atentem para esse detalhe, pessoal. Ó, a aplicação da sanção disciplinar. No singular, se colocar lá no contexto da prova a aplicação das sanções disciplinares e ele requerer isso aqui, ó, tá errado, ok? Se colocar no plural, a aplicação das sanções disciplinares, porque vai adquirir ou vai colocar aqui junto a advertência, se eu não me engano, no artigo 11. Não, artigo 11 não. Eu não tô lembrando, acho que é 15, né? Advertência do Código Disciplinar. Então, vai colocar ela aqui dentro e a gente já viu que a advertência não requer de publicação, ok? O enquadramento disciplinar resume o seguinte, vamos lá. Indicação da ação, omissão, notificação da transgressão, alegação do defesa do transgressor, classificação do comportamento que ele permaneceu em ingresso, discriminação em inciso, decisão da autoridade, observação tal como data de início, local do cumprimento, determinação posterior, caso ele esteja como é que eu posso dizer, no afastamento regulamentar, né? Outros dados que julgar necessário, assinatura da autoridade. Depois que a autoridade assinar, o militar já vai ser punido? Sim ou não? Não. Depois da assinatura da autoridade vai ser publicado. Depois da publicação e com a ciência do militar, a gente viu que o prazo lá para ele ser revestido com os efeitos disciplinares é de 3 dias, correto? Nas aulas passadas, ok? Mas tem toda essa tramitação. E agora é hora de simulado. Olha aí que aula bacana, aula curtinha, show de bola, né? Vamos sair aqui e vamos voltar para o simulado. Pessoal, na primeira aula, que é uma aula um pouco mais longa, eu colocar uma aula dessa um pouco mais longa ainda, fica muito conhecimento e pode baldear um pouquinho aí a mente de vocês, ok? Por isso geralmente a primeira aula é um pouco mais longa, né? E as demais aí aqui é mais... Deixa eu só passar aqui. Vamos lá, nosso simulado. Questões serpente, faca na caveira e nível Jedi para vocês. Deixa eu só diminuir aqui. Quando da aplicação da sanção disciplinar, esta só alcançará o militar estadual com a exclusividade da publicação. Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. Certo ou errada? Marca, marca, marca. Cuida. Certa questão. Por quê, pessoal? Ó, volto a falar para vocês. Ele colocou lá no singular. E a letra da lei, a aplicação da sanção disciplinar, ela requer publicação sim. Ok? Olha lá, ó, decorrente de publicação. Sanção disciplinar, né? Aqui, ó, decorrente de publicação. Se botar sanções disciplinares, a questão estaria errada. Ok? Quando do cometimento da transgressão cometida, né, é uma redundância aí, pelos militares estaduais, dele deverá constar resumidamente o enquadramento disciplinar descrito entre outros. 2 pontos. Indicação da omissão ou omissão que originou a transgressão, tipificação da transgressão disciplinar, alegações de defesa do transgressor, classificação do comportamento policial militar em que o punido permaneça ou ingresse. Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. 3, 2, 1. Questão errada. Ok, senhoras e senhores? Quando ele bota lá pelos militares estaduais, ele botou
ativos e inativos, todo mundo aí junto dentro de um bolo só, né? Todo mundo dentro do liquidificador disse que era bananada. Ok? Vamos nos atentar. Não será objeto de aplicação sobre o militar estadual, quando da análise sobre o fato que tipificado como transgressão disciplinar, o mesmo tenha incorrido sobre a execução do serviço, não será agravado. Certo ou errada? Falamos sobre isso aí, né? Demos até o exemplo aí do militar que está num curso que tem técnicas de explosivos, etc. Tal. E aí, certo ou errada? Questão certa, ok? Não se aplica a circunstância agravante. Poderá ser aplicada a sanção disciplinar quando for reconhecida que foi praticada através do uso da força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso perigo. E aí, pode ser aplicada, pessoal? Certo ou errada? Eu acredito que a questão esteja errada. Não deve ser aplicada nesse caso, né? Questão errada, né? Não haverá aplicação da sanção disciplinar, ok? O militar estadual sempre será enquadrado quando do cometimento da transgressão, mesmo que sem a necessária publicação. Opa, certo ou errada? Certo ou errada, senhoras e senhores? Vamos que vamos. Certa. Ele fala aqui, ó, sem a necessária publicação. Por quê? O militar estadual sempre será enquadrado quando o cometimento da transgressão, mesmo que sem a necessária publicação. Ele está falando de quem aqui, pessoal? Da advertência. Ok? Está falando da advertência. Beleza? Na legítima defesa própria ou de outro, não haverá procedimento disciplinar. Certo ou errada? Errada, pessoal. Não vai haver sanção disciplinar. O procedimento haverá sim. Ok? Aqui, ó, né? Não haverá procedimento disciplinar. Errado. Questão errada. O militar estadual poderá cometer uma transgressão disciplinar, vírgula, mesmo nas condições de preservação da ordem pública ou de interesse coletivo? Certo ou errada? Sim ou não? 3, 2, 1. Vai, cuida. Certo, pessoal. Ele comete a transgressão sim, contudo não vai ser punido, não é isso? São causas de justificação. Diante das circunstâncias que levaram o militar ao cometimento da transgressão, serão consequências sempre para a aplicação à decorrente publicação, levando-se em conta as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Opa, opa, opa. Certo ou errada? Questão errada, porque, pessoal, ele diz aqui, ó, serão sempre para aplicar a punição à decorrente publicação. E entra a questão da advertência, ok? No procedimento administrativo de forma regular, será observado para seus efeitos a decorrente publicação, sim ou não? Certo ou errada? Aí ele fala aqui, ó, de forma regular, ó. E aí, pessoal, certo ou errada? Vamos lá? Questão certa. De forma regular, pessoal. Se fosse de forma excepcional, era a advertência, ok? Aí não entraria. Foi reconhecido como caso fortuito, não haverá sanção disciplinar. Certa ou errada? Questão certa, não haverá.
não haverá sanção disciplinar nos casos fortuitos, causas de justificação. E ok, senhoras e senhores, respondam as outras questões em casa, ok? Uma boa sorte, boa aula, bons estudos e até a próxima!